Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu me chamo Aline, sou bióloga especialista em biologia molecular e faço parte da equipe de assessoria científica Mobius Life Science. A Mobius ela é uma empresa brasileira sediada no Paraná e que desenvolve e comercializa produtos voltados para a medicina diagnóstica, tais como kits para extração de ácidos nucleicos e kits para detecção molecular. E estamos promovendo o encontro desta noite. Então, primeiramente, eu agradeço a presença do nosso convidado e palestrante, Dr. Fernando Vinhal. Ele é médico nefrologista, com doutorado em imunologia e parasitologia aplicadas pela Universidade Federal de Uberlândia, além de ampla experiência em imunologia de transplantes, histocompatibilidade, doenças infecciosas e parasitárias. O Dr. Fernando também está à frente como diretor técnico do laboratório HLA-GIN. Este é referência na região centro-oeste e norte do nosso país, realizando exames de histocompatibilidade, biologia molecular e análises clínicas. Então, doutor, a chegada da Covid-19 impôs um panorama muito complexo no mercado de diagnósticos do Brasil. A velocidade de transmissão deste patógeno colocou em xeque a produtividade dos laboratórios brasileiros, né? Então, nós temos muitas perguntas relacionadas a esse tema e nós gostaríamos muito de saber quais foram os parâmetros considerados para escolher a metodologia, no caso, biologia molecular, né? Quais as vantagens disso? E também, por que é tão importante fazer uso de um kit IVD em vez de um in-house? Então, são várias perguntas, né? Agradeço a sua presença. Uma boa noite, doutor Fernando. Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança do Grupo Mobius, né, em estar passando essa experiência, né, que a gente obteve aqui em tão pouco tempo de atividade. E é bom sempre saber, né, olhando aqui todo o grupo de participantes, a presença de amigos, né? E sempre é bom falar entre amigos, né? Apesar de nós estarmos falando ao vivo aqui, fazendo ao vivo é sempre mais complicado, né? Então, mas vamos ver o que nós conseguimos aqui, mas por outro lado, por estar entre amigos também nos deixa mais à vontade e até mesmo para poder passar um pouquinho melhor a experiência. Alguns deles aqui, já observando aqui, já conhecem a estrutura que a gente tem, e eu acho que vai ser uma boa conversa aí que a gente possa estar trocando nesse momento aí essas experiências. Com certeza. A gente agradece sua presença também, doutor Fernando, e temos certeza que será muito enriquecedor para todos os nossos ouvintes poder entender um pouquinho mais de quais estratégias vocês tomaram aí mediante essa pandemia, né? Isso. Eu acredito que a gente pode dar início, né, à apresentação em si e que a gente vai poder compartilhar algumas respostas, né, para isso que você já deixou inicialmente, e depois nós vamos também ter as perguntas dos participantes que a gente pode estar esclarecendo um pouco melhor. Tudo bem? Isso mesmo. Perfeito, doutor Fernando. Muito obrigada. Fique à vontade para iniciar sua apresentação. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Então, colocando aí, a Aline pergunta em termos de Covid, né? Como é que a gente visualizou o laboratório para poder oferecer esse tipo de serviço, né? Então, como é de comum alguns aí no Brasil e até mesmo aos outros níveis, como comércio, indústria e assim por diante, nós estamos também atravessando um período bem complicado dentro do laboratório, ou seja, um laboratório que tem um custo indireto e fixo muito elevado, né? Ou seja, uma estrutura muito grande e com um grande número de funcionários, e vinha aquela dúvida já inicial como empresa, né, como empresário, nesse sentido de o que a gente deveria fazer? A gente deveria suspender funcionários, nós deveríamos afastar funcionários, serão 2 meses, serão 3 meses, 6 meses, assim, a dúvida que todos estão vivendo a cada momento. Por outro lado, a gente assiste na mídia, né, constantemente essa necessidade, de profissionais experientes, de estruturas já estabelecidas,
voltadas para diagnóstico, também nos chamando, de certa forma. Então, daí o insight, ou seja, será que está no momento, então, de mais uma vez se apresentar para poder oferecer essa experiência e começar a trabalhar? Então, aí eu comecei a fazer alguns contatos locais, né? Nós somos um estado de mais ou menos 6 a 7 milhões de habitantes. Temos aqui o quadradinho goiano, né? O Distrito Federal aqui dentro, né? Que tem mais ali seus 4 a 6 milhões ali envolvidos. Então, toda essa região é desprovida assim, de laboratórios, como grande parte do país, Norte e Nordeste também tem essa deficiência, que poderia estar auxiliando nesse diagnóstico. Então, comecei a fazer alguns contatos, liguei para alguns hospitais e aí eles já cantaram a bola no mesmo dia. Nós estamos desesperados, né? Há um custo muito elevado para nós. E aí comecei a fazer contatos com parceiros, como outros laboratórios da cidade, enquanto a gente não tinha parceria até então, e eles também desesperados estão no diagnóstico, dificuldade, tempo de resposta. Então, aí é que a gente se colocou na posição de oferecer realmente o serviço. Então, a apresentação ela vai estar trabalhando nessa forma, e depois vem como é o custo disso, como é que eu consigo oferecer esse tipo de serviço. Eu vou entrar numa fase somente inicial, eu vou ter problemas também de material, ou seja, algumas dúvidas sempre nos deixam também apreensivos para entrar no negócio, né? E antes de entrar, a gente pensar como sair, que era uma dificuldade também. Ou seja, se eu não tiver material, e aí, como é que eu fico, né, frente a todas essas pessoas? Então, vamos lá. Então, o HLA-Gin, né, para quem ainda não conhece, é um laboratório aí com mais de 25 anos aí de trabalho mesmo no diagnóstico de imunologia em transplantes, principalmente, desde não só imunologia aplicada, mas também essa parte de infecções, diagnóstico de infecções e a parte de dosagem de drogas. A gente trabalha também frente a esses pacientes em transplantes. Uma da prerrogativa da gente sempre foi esse tempo-resposta, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, um paciente de transplante renal que precisa fazer uma dosagem de ciclosporina e ele precisa ser muito rápido, não dá para a gente adequar essa dose daí 2 semanas, 3 semanas. Então, seja num transplante de órgão sólido a partir do doador falecido, em que também a resposta tem que ser muito rápida. Então, desde o início, a gente preconizava também essa resposta muito rápida, desde a tipificação de HLA, como também de uma prova cruzada, chegando aí em média de 6 a 7 horas entre o início ao final, né? E sempre trabalhando junto da central local para que seja alcançado algo parecido. Sempre a gente prezou, então, de investimento, né? Nós temos uma taxa de investimento dentro do dinheiro arrecadado muito elevada, né? Então, a gente trabalha sempre com equipamentos mais modernos, sempre tentando corrigir possíveis falhas através da tecnologia ou através de novos kits, para que a gente possa ser mais preciso, né, nessa resposta. Então, a gente quer oferecer também para esse grupo não só um resultado, a gente quer oferecer uma solução, né? Então, por muitos anos, enquanto era suficiente aqui um rendimento, a gente oferecia, por exemplo, a Central de Transplantes de Goiás, toda a parte de sorologia para os doadores falecidos, ou seja, a gente ficava em regime de 24/7 nesse grupo, né, em que eles não tinham, então, preocupação vamos dizer, de preocupar sobre a sorologia de o doador falecido ser atendida em período extra-comercial. Então, o objetivo sempre do HLA-Gin era isso, né? De sempre prestar serviço. Então, muitas vezes o pessoal, você tem algum convênio, né? O meu convênio é SUS, é a única SUS e cortesia, né? Então, agora passava-se a acrescentar esse novo desafio, então, de trabalhar com
os diagnósticos em caráter com instituições privadas em que a gente teria que fazer convênios e contratos financeiros. Então, dentro desse objetivo, ou seja, novos caminhos, né, novos conceitos, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando novas maneiras. Acho que nada mais que exemplificar, né? O meu amigo sempre está falando sobre isso, né? Ou seja, a rota, né? Sempre a nossa rota sempre a mesma, né? Será que existem outros caminhos, né, para a gente alcançar também nossos objetivos maiores, né? Então, acho que sim, né? Sempre a gente vai descobrir que a gente pode empacar, né? A gente chegar em um termo utilizado muito na região aqui, né? Então, eu posso chegar num engarrafamento, eu posso chegar num acidente, eu tenho que, às vezes, criar novas rotas alternativas. E a gente descobre que tem rotas que são melhores do que as que a gente está acostumado, né? E, às vezes, a gente descobre, então, esses caminhos de maior agilidade e maior facilidade de alcançar nossos objetivos em si. Bom, dentro do que a gente trabalha, né, a diagnóstico molecular, é fundamental a questão de tempo, ou seja, quando a gente preconizou que a gente vai sempre estar priorizando tempo-resposta, e alguns parceiros que eu estou vendo aqui estão participando desse grupo, assistindo, então a gente eles já sentem um pouco da maneira da gente trabalhar, ou seja, a velocidade de resposta nossa, ela tem que ser prioritária, né? O pessoal, os funcionários aqui também falam que tem um pouquinho de pressão sobre isso, né? A gente está sempre cobrando, sempre atuando em cima, mas eu tento sempre mostrar para eles o bem maior que eles estão trazendo, né? Ou seja, temos daquele nosso objetivo que é ajudar as pessoas, principalmente em termos dessas pessoas que geralmente são doentes, né? Então, essa ferramenta da biologia molecular, sempre, ela nos proporcionou a ter essa facilidade de atuar nessa área. Bom, quanto à questão da pandemia, né, quando você pergunta da questão da pandemia, né, ou seja, por que Covid, qual que é a necessidade nossa aqui, né, visualizando isso aí, ou seja, essa capacidade, a reserva da doença que a gente viu em tão pouco tempo alastrando por todo o mundo, né, e o Brasil começando a inclinar a curva agora da mortalidade, ou seja, aquilo que a gente tentou fazer desde o início. Goiás é um estado que inicializou bem precocemente o isolamento, né? E a gente, por muito tempo, a gente não via tantos casos positivos acontecendo aqui, e nos últimos 10 dias, 2 semanas, por aí, a gente teve um pouco de liberação, e a gente consegue visualizar muito essa transmissão também. Então, quando eu trago para a minha realidade, é isso que a gente começa a ver. Isso aqui é um exemplo de parte do boletim epidemiológico. A gente, quando começa a participar junto da Secretaria Municipal de Saúde, seja do município de Goiânia, Aparecida, vários municípios ao redor, né, a gente começa a ver maior número de diagnóstico também, inclinando mais essa curva. Então, ou seja, mostrando que essa realidade ela já estava nos cercando e que era necessário fazer alguma coisa. Né? Isso, ou seja, não é novidade para nenhum de nós, né? Ou seja, que o governo sempre, a mídia sempre falam, faltam testes, né? Ou seja, a OMS falando, temos que testar, e por outro lado, falta material. Então, mais uma vez, assim, falou forte a estrutura, ou seja, a gente sabe que para você desenvolver uma estrutura é extremamente difícil, né? Então, a gente vem discutindo, eu já discuti com alguns colegas sobre isso, ou seja, a gente tem, por exemplo, toda a estrutura no país da histocompatibilidade, e de que forma que esse grupo, né, poderia estar ajudando o governo, né, em termos desse diagnóstico, né? Além disso, a gente também tem a questão da própria rede privada que a gente poderia estar auxiliando. Então, tem a pergunta, né? Assim, falta realmente são os testes, falta a equipe capacitada, falta os materiais, esse comprometimento que
que tem até mesmo a questão trabalhista, ou seja, a forma de se envolver, ou seja, a gente sabe que os serviços públicos têm algumas dificuldades nesse sentido, né? Conhecimento, ou seja, conhecer, por exemplo, a gente vê aqui que para a validação aqui no LACEN, eles pedem, por exemplo, que você tenha experiência em biologia molecular, ou seja, um estado que tinha 2 laboratórios aqui na universidade, mais a gente aqui talvez, eu posso estar às vezes contando por menos, e o LACEN, e isso realmente ficava faltando esse grupo aí para poder, e era um ponto de entrada, né? A estrutura física, então, já falada, velocidade de adaptação, ou seja, a gente, como já vinha num ritmo de 24/7 de trabalho, então a gente já tem uma adaptação a essa estrutura, então ficava muito mais fácil aderir a essa necessidade. Será que a falta também de teste era nesse sentido, né? A saturação dos LACENs, né? Os LACENs, eles têm uma estrutura de vigilância, e de repente eles recebem aí no colo toda essa atividade de diagnóstico, ou seja, e não só de número, a gente já passou por dengue, por zika, chikungunya, mas agora a gente está falando em 10 mil testes dia, às vezes, em uma determinada região. Então, entre outras, esses foram alguns itens aí levantados, tá? Bom, e aí a gente passando então da necessidade, vamos entrar no negócio, parece que temos que fazer isso, né? Então, entramos na fase de prospectar essa demanda, né? Como é que a gente ia prospectar? Então, começamos no mais crítico, né? Hospitalar, né? Aí é que eu procurei junto aqui a Associação dos Hospitais Privados do Estado, né? Em que a gente busca a questão aqui que tem uma prova aqui solicitando anotar o conteúdo. Evelyn, eu não sei se ainda não há necessidade aqui do mouse, tá? Mas então, dentro desse grupo hospitalar, a demanda de leitos, né? Então, se a gente parte de um princípio que um paciente com diagnóstico suspeito, ele vai ficar entre 10 e 15 dias ali ocupando uma região dentro do hospital e ainda promover a possibilidade de transmissão da doença entre os outros pacientes ali incluídos, era muito grande, muito perigosa. Além disso, né, o alto custo dos EPIs envolvidos, né? Então, um dos relatos de um proprietário de um hospital desse, por exemplo, ele referiu que um paciente de Covid dentro de um leito de isolamento, ele gasta, em média, ele recebe, em média, 32 visitas diárias, e cada visita dessa tem uma demanda de EPIs. Então, o custo dele aqui em Goiás, esse no caso no interior de Goiás, um custo aproximadamente de R$ 1.700 contra um leito normal, que ele tinha um custo mais ou menos de R$ 1.170, ou seja, algo 10 vezes mais elevado. Agora, se eu multiplico isso, porque esse hospital, na atualidade, ele está com 40%, 30% da capacidade física dele instalada, ocupada por pacientes suspeitos, quando a gente sabe que não era a realidade local, então o custo dele vai muito alto, e aí o diagnóstico precoce poderia ajudar muito, né? Então, se no primeiro dia ou na primeira semana eu tive alguma dificuldade para explicar para esse pessoal o que seria esse diagnóstico, porque eles não estavam acostumados com esse tipo de diagnóstico, não precisou de 3 dias, né, para que eles aumentassem a demanda acentuadamente por conta desse custo implicado no hospital. Os transplantes, né, nós tivemos inicialmente aqui uma dificuldade de transplantes por questões burocráticas em termos de contratos, porque seria um aditivo, vamos dizer assim, mas era esperado que a gente ia atuar na área de transplantes, né? Todo pessoal que está envolvido aí, que sabe da demanda do transplante, a gente sabe que houve uma diminuição acentuada do transplante por conta desse diagnóstico, ou seja, equipes que trabalham com captação de órgãos, precisa de mais segurança, o doador diagnosticado, ele dá mais segurança também para o receptor,
seja, apesar de todo o sofrimento que a gente vem observando na discussão nas lives da BTO, acho que o paciente também fica muito inseguro, mas entre ele no hemodiálise, ou no caso renal, ou um risco de transplante, às vezes ele fica mais com o risco do transplante. Bom, o que nós ganhamos nessa fase aí? Nós conseguimos aqui soltar um resultado para um transplante, um doador, em torno de 4 horas, a gente faz uma força-tarefa paralela aos demais diagnósticos já implantados aqui dentro do laboratório, e então a gente, em ritmo de 24/7, em 4 horas, a gente consegue dar um resultado aí de Covid-19, de SARS-CoV-2, aí, que é o causador da Covid-19. Para os pacientes, o paciente é fundamental o diagnóstico precoce. A gente sabe que o paciente, quanto mais precoce ele tem o diagnóstico, eu posso fazer abordagem, suporte desse paciente, principalmente aquele do grupo de risco, paciente com diabetes, hipertensão, cardiopatas em si, eu posso já começar voltado mais um suporte para esse paciente, e que é o que vai fazer a diferença realmente na sobrevida dele. A gente sabe que hoje que o paciente, quando ele chega no hospital, como se diz, para morrer, ele vai morrer. Então, ele tem que ir com muita precocidade, ele está sendo acompanhado já desde o início do diagnóstico, né? Para programas de saúde pública, praticamente interrelacionado com o paciente, ou seja, uma vez identificado, eu tenho que abordar todos os seus o seu grupo circundante, né, para ver a questão do paciente e a sua capacidade de transmissão. Isso também foi uma coisa proposta, né, para os governos municipais, tentando fazer essa programação de como abordar e evitar que a doença se alastre no seu município ou na sua região, né? Controle epidemiológico, a gente participa juntamente dos inquéritos epidemiológicos, dando esse suporte no paciente, que quando é feito a busca domiciliar para o controle, o inquérito epidemiológico, também pacientes ali que já estão com sintomas ou relatado próximo, é feito a tentativa de diagnóstico para poder cercar a transmissão também entre os aproximados ali, vamos dizer assim. Segurança pública. Segurança pública foi o primeiro cliente, vamos dizer assim. Aqui em Goiás, a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela se divide em 4 grupos na ativa, ou seja, então, 25% da polícia vai estar de plantão durante um dia, e nós estávamos alcançando algo em torno de 13% já de absenteísmo, né? Ou seja, muitos atestados de suspeito, atestado de Covid, para quem não sabe, quem já sabe também, são 14 dias, ou seja, são 14 dias de insegurança, tanto para a empresa, 14 dias de insegurança para o paciente, que não sabe o que faz. Ou seja, é muito longo, o prazo é muito longo. E aí a questão da segurança pública foi fundamental para essa parceria, porque ele conseguiria abordar possíveis contaminações e tirar realmente ativa somente aqueles que deveriam ser retirados. Quanto a empresas, né? A empresa é um cenário já que a gente sabia que ia acontecer e está começando a aparecer, que é quanto à questão de segurança para funcionários, né? Diminuição de absenteísmo e confiança do colaborador no retorno do trabalho, não só dele, mas também dos envolvidos, né? Então, a gente sabe que há realmente um pouco de restrição em conviver com quem já foi doente, né? Não ao contrário de outros tipos de doença que a gente já conhece, tá? Bom, feito esse diagnóstico, então, de que a gente entraria e como entraria, então, vem a pergunta, o que a gente faria? Tá? Conhecendo um pouco sobre diagnóstico, então, eu posso simplesmente, um caminho mais tortuoso da clínica, mas bastante objetivo, soberano, como sempre, né? Eu poderia ser por outros tipos de diagnóstico, bastante tortuoso, e sem a gente conhecer esse caminho na realidade, como é que a gente ia chegar lá no final, ou a gente poderia ir por dados sorológicos, e a gente tem muito pouco trabalhos ainda bem definidos sobre isso, e as ferramentas envolvidas, né?
A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, como é que está muito tortuoso ainda esse caminho para diagnóstico inicial dentro daquilo que a gente queria proposto, que foi proposto, ou seja, o tempo de resposta dá um diagnóstico mais preciso e para poder tomar alguma ação, né? Então, o objetivo realmente dentro da capacidade que a gente tem, né, foi a escolha de fazer a biologia molecular, fazer o RT-PCR. Então, dentro disso, esse é um gráfico aí do grupo da Força Colaborativa do Covid, ou então pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, para decidir, ajudar a decidir, então, em qual fase dessa aqui que eu ia poder trabalhar com melhor precisão para atender esse paciente. Ou seja, então, a fase que melhor cobre, ou seja, se eu tenho essas duas linhas aqui mais avermelhadas, em que elas são interrogadas a maneira que vai ser correlacionado, sendo que uma delas, a IgA, ela tem praticamente o mesmo desenho da curva, ainda um pouco mais retardada, e a gente sabe hoje que essa curva da IgG, que é um pouco mais para a direita, né? Então só restava toda essa ala aqui para a gente fazer o nosso trabalho, ou seja, então aqui que a gente tinha que atuar, onde a gente teria mais força e de poder para trabalhar. Então, daí, corroborando aí com a questão da biologia molecular dentro da nossa experiência. Bom, dentro disso, né, a gente mostra aqui essa mesma curva, né? Então, aqui com desenho, e a gente pode notar, quando a gente espalha aqui as formas dos ensaios, né, de imunoglobulina, ou seja, o rastro deixado por esse vírus na pessoa, né? Então, aquele que melhor pega essa fase inicial, que cobre toda essa fase inicial, é realmente o RT-PCR. Aqui mais um fato, né, que vem corroborar aí com nossa escolha, que é essas indecisões, ou seja, teste positivo, negativo. Então, só para vocês terem uma experiência, não sei se alguns aí já devem ter passado por isso, nós estamos aqui compartilhando algo em torno de 3 a 5 marcas, né? E cada uma dá uma sensibilidade e uma especificidade bem diferente. Então, já aconteceu aqui de um dia à tarde eu ter que fazer 60 PCRs porque tinha um falso positivo em IgM e assintomáticos, e eles queriam saber, por exemplo, se tinha que voltar para casa ou se tinha que se isolar, né? Então, alguns gostariam do resultado positivo ou não, mas vamos focar aqui nessa necessidade. Bem, então, que a ordem de, quando eu falo no teste rápido, é na ordem de miligramas, né? Ou seja, eu vou estar pegando miligramas, microgramas de quantidade de anticorpo circulante, né? Quando eu passo para um ELISA ou uma quimiluminescência, que tem diferença neles, a forma só de leitura, eu já passo ali de microgramas para nanogramas. Mas quando eu vou para o PCR, né, aí a diferença é acentuada. Eu falo na ordem de femtograma a atograma, ou seja, 10 a menos 15 a 10 a menos 18, né? É muito mais sensível em termos da gente visualizar nessa fase, ou seja, se eu traduzir miligrama numa fase inicial, então aí daí a gente começa a entender da dificuldade de diagnóstico, conhecendo um pouco da capacidade de resposta do hospedeiro, né? Então a gente sabe que isso pode variar entre dias e que fica mais difícil então de resposta. Então nosso objetivo é focar no parasita, aqui no vírus, né? E ainda mais pensando em transmissibilidade, ou seja, quando eu penso nesse lado, eu tenho que pensar no derramamento viral e se eu estou detectando pelo menos fragmentos do vírus ali, que indiretamente poderia nos traduzir que expelindo vírus ou com capacidade de infecção, então vem reforçar essa fase então do diagnóstico inicial. Bom, interpretando todos esses fatos, então, o diagnóstico que a gente ia trabalhar realmente era o PCR em tempo real e que, de maneira, aí voltava, então, qual kit escolher, como escolher, né? Ou seja, então, passamos a ver aí, sempre na mídia também, a questão dos kits oferecidos com uma certa dificuldade, o kit multiteste, né? Ou seja, single teste, né? Ou seja, multicavidades, vamos dizer assim. Então, você imagina, você está trabalhando com
uma placa de 96 e está fazendo somente 24 testes ao mesmo tempo. Então, você aumentaria em 200% a mais de todo o seu trabalho, seja na quantificação de material, seja em distribuir esse material, seja no soltar o diagnóstico. Então, isso também foi de fundamental importância a gente escolher um multiplex, ou seja, onde a gente poderia estar trabalhando com um único teste por cavidade. Então, queria fazer uma colocação ali? Sim. Retomando, né, em relação ao teste molecular. Então, dentre tudo que você citou, os principais fatores que foram mais decisivos para você escolher a metodologia molecular, a PCR em tempo real, foram sensibilidade, especificidade, o fato de ser um multiplex, então, reduzindo custos. Sim. Então, bem isso principalmente. É bem interessante a pergunta, Aline. Ou seja, quando eu vou estar trabalhando em termos de sensibilidade, eu não perdia sensibilidade em relação aos testes sorológicos. Ou seja, se eu ainda estou trabalhando aí com fluidos, né, vamos dizer assim, como lavado, eu tenho essa sensibilidade em torno de 92%, 93%, ainda maior do que o sorologia numa fase avançada poderia nos dar, tá? Então, eu estou trabalhando aí numa fase em torno de 70% a 75% para um SWAB, por exemplo, como foi escolhido, para alguns pacientes entubados, pacientes em ventilação mecânica com acima de 90%. Foi outra coisa que é muito interessante, que nós optamos aqui também, que é um grande número de pacientes que vêm oferecer em alguns kits, é a questão do caso indeterminado, né? Então, nós também optamos por 2 tipos de testes, né? Então, a gente cobre uma extensão muito maior e aqueles casos que é indeterminado no primeiro kit, que é o padrão nosso aqui, a gente joga para um segundo kit. Então, o nosso caso aqui de indeterminado, aí com quase 16 mil testes já realizados, a gente está falando aí de 12 ou 13 pacientes somente. Então, a gente não deixa muita dúvida, né? E lembrando que esse teste é um teste de valor preditivo positivo muito alto, ou seja, a minha chance de falso positivo, ela praticamente inexiste aqui nesse caso, tá? Então, ou seja, eu tenho condições de quando aquele teste é positivo, realmente afirmar, e é o que a gente tem de melhor nesse momento aqui para esse diagnóstico inicial. Com certeza, cobre totalmente, né, e garante a assertividade do resultado. Além disso, doutor Fernando, em relação à sorologia, que você citou agora, né, quais seriam as principais desvantagens em relação à PCR em tempo real? A pergunta também é o seguinte: o diagnóstico em tempo real, onde assim a nossa preocupação foi focar muito na fase inicial, vamos dizer aí os 15 primeiros dias, onde eu tenho o que vai levar o paciente a transmitir, o que vai levar o paciente a piorar em termos de quadro clínico. Então, nosso foco principal era esse aqui. A sorologia, ela tem seu espaço fundamental no inquérito sorológico. O passaporte, né? Às vezes a gente vê muito a pessoa pegar e ficar feliz porque o exame dele deu negativo, né? Ou seja, eu ficaria feliz se fosse positivo porque eu já tinha resolvido o meu problema. Agora, negativo significa que eu ainda vou continuar testando, tá? Então, ela tem seu espaço no inquérito sorológico, né? Por exemplo, aqui em Goiás, eles têm utilizado a sorologia para verificar rastros da doença no município. Eles, por exemplo, fizeram um desenho epidemiológico baseado no pessoal da Universidade de Pelotas, em que eles calcularam a frequência de uma população e, baseado aqui, eles chegariam que teriam que fazer uma visita de 5.600 domicílios a cada final de semana, repetido por 4 finais de semana. Então, esse tipo de teste, ele tem essa aplicação. Então, ele vai observar, por exemplo, a frouxidão desse isolamento, se está permitindo mais vírus entrar ou não, ou na nossa população. Então, são testes que se completam, tá? São testes que se completam.
e que são fases diferentes, tanto do diagnóstico como da interpretação e a utilização desses resultados. Então, voltando a dizer, então, o nosso foco, como era inicial aqui de atendimento, né, a gente afasta da sorologia. E o grande problema que a sorologia nos oferece ainda é que agora que começam a chegar os testes da ordem aí de microgramas, nanogramas, né, que são os ELISAs e esse mesmo ainda com um custo muito elevado. Outra pergunta, outra colocação é do custo, né? Ou seja, o custo do teste rápido, ele hoje praticamente é muito próximo ao PCR, muito próximo ao PCR. Elevado, está elevadíssimo, né? Então, assim, é muito elevado ainda pelo que se propõe. Então, isso corroborou também com essa decisão. Com certeza, acaba sendo bem mais assertivo, você tem um custo parecido com o teste rápido e também vocês têm garantido uma entrega de resultado em tempo recorde, né? Isso. Então, a partir então dessas decisões já tomadas, então começamos a iniciar os contatos, né? Hospital, assim, mas agora para valer, né? Então, nós estamos começando qualificação do fornecedor, né? Você tem kits para nos oferecer, nos garante, né? De vez em quando a gente tem algumas dificuldades aí, mas todas solucionáveis, ou seja, eu nunca tive problemas aqui de falta de material. A gente assiste aí em nossa volta, né? O desespero de colegas até mesmo assim de material de EPIs, né? Então a qualificação, a valorização e a precificação, a gente encaixar um valor em que poderia ser alcançado no teste suficiente para nos cobrir nossos custos agora diretos, né, realizados, e também achar um valor que o convênio e o próprio usuário pudessem pagar, né? Adequação local, ou seja, a gente foi uma mudança um pouco radical aqui. A gente tinha uma área um pouco ociosa, né? A gente conseguiu já trabalhar essa área em termos de espaço físico, né? Dimensionamento de estoque, isso é fundamental nessa fase, ou seja, encontrar suaves, encontrar kit de extração. Então, às vezes, a gente tem que fazer um investimento muito alto para garantir que não vai faltar esse material também, considerando o tempo de importação. Isso tem que estar muito atento, né? Porque corre o risco de não entregar no momento, devido às rotas logísticas existentes em todo o mundo. Tá? O treinamento do pessoal foi um pouquinho mais fácil, mas a gente teve que adequar a nova rotina, novos processos. Sempre que você mexe na caixinha, o negócio começa a surtir um pouquinho de efeito, mas esse tempo de adequação, felizmente, pelo grupo aqui, é muito rápido. Tá? A implantação da técnica, esse foi super rápido por causa da capacidade do pessoal envolvido mesmo. Depois entrar na fase de otimização de tempo, a gente tem que desenhar de que forma que a gente pode trabalhar essa otimização desse tempo, tá? A implementação da logística, né? Como é que a gente atender essa logística, sendo que a gente não tem experiência nenhuma nessa logística. A implementação no sistema web, isso aí é um grande ganho que a gente teve, né? Ou seja, preparar para se conhecer cada paciente desse que vai chegar aqui dentro da unidade, antes mesmo dele estar aqui, né? Isso a gente otimiza tempo acentuadamente. Por outro lado, dá respostas, né, para o nosso cliente, vamos dizer assim, ele, como a gente está propondo a fazer em 24, está entregando em 6, passou o primeiro dia, no segundo dia ele já está querendo em 3, né? Não é mais em 24, né? Vamos dizer. Então, a gente pensou já nesse desenvolvimento em que o cliente poderia estar acompanhando online praticamente todas as fases, desde triagem, extração, amplificação e liberação dos resultados, né? A validação da amostra, o LACEN, conforme o boletim epidemiológico número 12, né, que necessita aí desse comparativo. Da formatação jurídica, é uma coisa que a gente tinha só trabalho com o Sistema Único de Saúde, e a gente tinha que começar a ter esse relacionamento também contratual, tanto com as prefeituras, que não a minha gestora, né, de forma transparente e adequada e não questionável, a começar as atividades propriamente ditas, esse relacionamento com o cliente inicial,
Esse acompanhamento interno também muito, muito próximo, né? E aí a gente teve que adequar também com pessoas novas, né, que foram entrando no quadro e participando de novos treinamentos e começando desde uma fase inicial, desde triagem até a fase processual mais, vamos dizer assim, mais medular do que central. E aguardando cada dia mais um novo desafio, ou seja, maior número de amostras, maior velocidade que a gente tem que ter, riscos de falta de material, vencer distâncias, ou seja, então são coisas que a gente teve que adequar. Quando eu falo vencer distância, é por causa geograficamente a gente teve que atender a distâncias aí no raio de 500 quilômetros, né? Bom, aqui então já um pouquinho, né, sobre a validação do LACEN. Então, que conforme o boletim solicita, ou seja, alguns laboratórios privados inicialmente faziam com o próprio, o boletim 8 já definia que era a forma poderia ser feita junto a Fiocruz, o Evandro Chagas e o Adolfo Lutz, que não deixa de ser um LACEN do estado de São Paulo também, devido ao grande número de locais e de amostras assim, que atrapalhavam os LACEN de fazer esse tipo de atividade, o próprio Fiocruz, Evan Chagas. Tentativas, eu tive dificuldades, né? Eu sei que tem colegas que têm um pouquinho mais facilidade em cada local, mas depois, entendendo e compreendendo nossas dificuldades aqui, a necessidade foi muito tranquilo frente ao LACEN, para poder fazer essa validação das amostras positivas. Então, aqui um pouco do desenho, né, do planejamento de trabalho, né, ou seja, a gente tem aqui um web, né, que mostra o paciente, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de pacientes que está aguardando, ou seja, esse paciente não entrou no laboratório ainda, eu tenho uma noção de quantos, 200, 300, 500 estão chegando nas próximas horas aqui, e com isso eu consigo dinamizar e preparar a equipe de trabalho do turno seguinte e até mesmo estimular a equipe que no momento está. Aqui o cliente vai acompanhando em tempo real, por exemplo, as amostras que foram extraídas, ou seja, então a gente passa, ensina para ele que cada tempo desse aqui, então se ele tem um paciente aqui, ele já sabe qual mais ou menos o tempo que ele vai estar acompanhando, e aí à medida que ele entra numa amplificação e à medida que ele é liberado, ele já recebe o WhatsApp, isso aqui é 24 horas, então isso é importantíssimo para o pessoal, principalmente hospitalar. A gente, paralelamente, a gente tem uma tela em Power BI, né, onde a gente vai acompanhando os dados estatísticos. Logicamente, aqui não é só o BI, ele nos auxilia tanto em compreender quem é o grupo de pacientes que está envolvido, mas também ele nos auxilia em saber sobre estoque, sobre a dinâmica que está acontecendo em todo o laboratório. Isso nos auxilia bastante mesmo. E isso aí é a resposta do objetivo proposto, né, e respostas alcançadas, né? Então, tempo-resposta em torno de 30% até 6 horas, que são os considerados os pacientes mais urgentes, aí, hospitalares, e os demais até 24 horas. Em média, eles estão saindo aí em torno de, o último ali em torno de 18 horas, mais ou menos. E satisfação do cliente, né, é observada aí, ou seja, então o que a gente propôs lá, né, tempo de resposta no transplante, a resolução para a polícia militar, diminuição de custos hospitalares, volto a dizer, ou seja, isso foi fundamental para o hospital, em termos de rotatividade de leito, custo de material de EPIs, que é significativo mesmo, muito significativo. A questão do paciente, ou seja, hoje o médico, esses dias eu até mandei aí, né, uma foto, né, tá lá a médica de máscara lá e batendo a mão lá na mesa, cadê o resultado? Mas nós só gastamos 5 horas até agora, mas você treinou mal, ou você colocou a gente mal acostumado, né? Então nós estamos querendo mais rápido agora, o médico já está aqui esperando. E principalmente que esse médico é um médico colaborador e fundamental na atividade do hospital. Alguns deles até infectologista, então ele fica muito ansioso e quer resolver o problema dele também, tá? Absenteísmo, né, isolamento precoce, isso que foi proposto. Então,
esse município, por exemplo, de 80 mil habitantes, a menina, a doutora Elisa, ela faz um trabalho formidável lá, onde ela faz acompanhamento do pessoal semanal dos colaboradores, treinando esses colaboradores para detectar possíveis focos, né? E é assim que a gente solta o resultado, ela abrange todos os contactantes muito rápido e realmente o município hoje que tem sido exemplo aqui em termos de transmissibilidade, tá? Em termos de estrutural, né, que era a inicial ali, questão inicial, manutenção dos empregos, aumento em 30% aí do grupo, né, de trabalho do laboratório, a gente pensava em férias, em suspensão de contratos, demissões, então a gente reverteu tudo isso antes que ocorresse, né, a sustentação dos custos indiretos do laboratório, que sim, foi fundamental, um laboratório desse porte aqui, onde passa de R$300 mil o custo mensal dele, a gente precisava de recursos para a sustentabilidade, né? A política de apoio, ou seja, que o laboratório se propõe sempre a ser esse apoio, então isso reforçou cada vez mais, e o final de tudo é isso aí, né? 23 prefeituras credenciadas, isso ao final de 3 para 4 semanas, né? E aderindo cada vez mais, os maiores laboratórios do estado aqui, Central de Transplantes, né? Há 3 estados alcançados, né? Um é o Distrito Federal, Quadradinho Goiânia, ali falando, a polícia, né? 8 hospitais privados e serve, de certa forma, como um apoio do LACEN em termos de dar soluções aí para o diagnóstico, né? Então é isso aí, ou seja, a gente pensa, nem sempre a gente pensa, né, que vai conseguir ou que isso vai cair no nosso colo, mas a gente tem que aparentemente alguma coisa impossível, a gente tem como buscar, né, começar a realizar, e a gente começa a ter essas surpresas agradáveis, como esse último slide apresentado aí, né, dessas realizações, e a gente começa a visualizar os esforços aí empregados aí até o momento. E é isso, né? Assim, se você tem um objetivo aí sem plano, esse é o desejo, não é realização. Né? Então, isso é um pouquinho do que a gente tinha para compartilhar, e depois a gente, acho que pode a gente, algumas perguntas podem surgir aí, no intuito de como fazer acontecer, né? Então, é o que a gente tinha que mostrar até agora aí. Foi excelente, muito, muito obrigada, doutor Fernando. Nós agradecemos com toda a sua contribuição, né, a sua experiência e todas essas dicas de como lidar com essa situação. Realmente é muito desafiador, mas é muito bonito também ver o resultado desse trabalho e que, em conjunto, nós somos capazes, né, de melhorar aí o número de testes e, enfim, estar sempre buscando melhores resultados. Então, muito, muito obrigada. Eu gostaria também de complementar, doutor, perguntando em relação agora à chegada do inverno. Provavelmente nós tenhamos, então, nós já estamos, né, com um aumento significativo do número de casos diariamente, como você apresentou ali também. E nos preocupa, né, a mudança da estação com outros patógenos que causam sintomas muito similares ao da Covid. Qual seria o que você indica, né, como mais relevante nesse momento de pandemia na diferenciação desses alvos? Por que é tão importante fazer a diferenciação desses patógenos neste momento, né? Aqui na nossa é uma região um pouquinho diferente do país, né? Então aqui, vendo aqui que tem aqui a nossa colega lá do Piauí, o pessoal lá do norte, né? Então a gente tem um pouquinho dessa experiência, né? A temperatura média aqui em Goiás ela é febril, né? Então acima dos 35, mas a gente visualiza assim isso aqui também. É importante ali nessa questão aí. Então, por exemplo, recentemente eu estava aqui assistindo uma palestra da doutora Cristiane, aqui, que é uma infectologista lá, presidente da associação local aqui, do Infectologia. Ela fala assim, ó, COVID, isso lá no início, né? COVID não tem tratamento, né, ainda, né? Naquela época, a gente agora já tem algumas diretrizes aí. Mas pneumonia, por exemplo, H1N1,
ela no ano passado, dos pacientes internados, foi responsável por 32% das mortes desses pacientes internados com essa causa, né? O LACEN, mais uma vez, ele trabalha, mais uma vez, tentando fazer diagnóstico nas instituições públicas. Ele trabalha com um pouquinho limitado em termos de velocidade, em termos de quantidade de vírus avaliados, né? Eles trabalham com os principais, vamos dizer assim, e dentro dessas instituições aí voltadas. Então, esse diagnóstico é fundamental, tanto da COVID como também dos outros painéis, né? Ou seja, dos outros vírus, do outro painel, ou seja, dos vírus envolvidos. E dentro do mesmo projeto, ou seja, a gente precisa dar essa resposta muito rápida, uma resposta. A nossa proposta que a gente começou e está realizando aqui é entregar também isso em no máximo 5 horas. É Covid, tudo bem. Se não for Covid, eu já vou com o painel ou não. Isso vai depender de cada relacionamento de contratos existente. E aí a gente pode, então, atuar em termos de tratamento, né? Ou seja, a gente está vendo que tem a causa principal de morte, ou seja, são causas respiratórias. Quem que está envolvido, se é a Covid, ou se é outras doenças, a gente ainda não tem essa resposta concreta. Então, aqui, para a gente, a nossa estação, ela começa agora, né, relacionada, acho que ainda vai demorar mais umas 3 a 4 semanas, felizmente, mas a gente já começa a ter esse problema. E o pessoal do trabalhista, empresário, vive isso aí no dia a dia, o dilema, ou seja, agora com a síndrome gripal, de acordo com a portaria, ela tem 14 dias de afastamento e ainda a gente fica preocupado quanto aos nossos funcionários e colocação. Então, a reabertura de mercado também é outro problema, né? Os times de futebol tendo... Imagina, vou fazer um comentário aqui, né? Vocês imaginem que a CBF, né, me corrijam depois alguém se estiver errado, mas isso foi um pessoal de um clube, né? Goiás. Boa noite, pessoal. Acredito que a gente teve só uma intercorrência na conexão. O doutor Fernando logo vai retomar. Vamos fazer o contato aqui com ele. Bom, estamos aqui no aguardo. Acredito que o doutor Fernando já estará retomando em breve a participação conosco. E vou iniciar abrindo o espaço aqui para as perguntas dos nossos ouvintes. Então, nós tivemos aqui a pergunta de um ouvinte que se chama Lucas, na qual ele questiona, né? Quais são os fragmentos genéticos que são identificados no multiplex e quais os alvos? Então, eu posso mencionar aqui, brevemente, em um dos kits, né, em grande parte deles também, na verdade, você vai ter que fazer a identificação através de um fragmento específico para aquele patógeno. Então, nós temos, né, no caso desse multiplex específico, a detecção dos alvos, que é a ORF1AB e também do gene N. Então, mesmo pelo CDC da China, algumas regiões específicas do gene N foram selecionadas, né, N1, N2, N3, para o estabelecimento da detecção desse alvo, desse patógeno. O nosso kit, ele faz a detecção de uma região entre estas. Então, uma região
abrangente do gene N, ok? Vamos ver as próximas. Tem mais alguma direcionada aqui para os kits, né? Qual CT considerado indeterminado? Então, assim, quem está relacionado com a biologia molecular, está atuando no laboratório de biologia molecular, sabe que essa metodologia, ela funciona a partir de ciclos de detecção. Então, é uma metodologia que, em tempo real, você consegue observar a amplificação de certo fragmento, de acordo com a presença ou ausência dele, certo? Se esse fragmento for presente, ele vai aparecer em um certo CT, ciclo de amplificação, ok? A pergunta da nossa colaboradora ouvinte, a Patrícia, é qual seria o CT considerado indeterminado? Essa ciclagem, ela tem como CT máximo de 38. Então, a partir dali, o que amplificar será indeterminado. Será que o doutor Fernando voltou? Eu estou aqui, Aline. Você está me ouvindo? Olá, doutor Fernando, que bom. Então, eu estava ouvindo você aqui, tudo bem, eu não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. Alguém perguntou, acho que você respondeu da questão dos genes, os fragmentos detectados, correto? Isso, mas por favor, doutor Fernando, se quiser complementar, mencionar algo mais, fique à vontade. Na nossa opção, nós estamos trabalhando, são 3 protocolos mais direcionados, né? CDC chinês, CDC americano e o de Berlim, utilizado pela OMS, mas há uma promessa, talvez, aí de abranger mais ainda regiões, né, nesses novos kits aí. Ou seja, nós no Brasil, a gente já tem kits registrados Anvisa, né, para genes diferentes desses. Só lembrando que a Anvisa, o registro da Anvisa é um registro declaratório, tá? Então, às vezes, muita gente confunde a questão do kit, porque ele é declaratório. Ou seja, o fabricante vai lá e fala, meu kit faz isso. A questão da comprovação, né, é uma fase que nós não estamos vivenciando ainda. Bom, mas voltando aqui, então, nosso kit aí que a gente está utilizando é o kit aí do XGen, em que trabalha com a região que a gente chama de ORF1A e ORF1B, que são regiões extremamente conservadas, e trabalha com uma região N também do vírus, e enquanto alguns kits aí você tem a região S, a região E, a região endógena, vamos dizer assim. Então, esse kit ele tem uma abrangência onde você pode ter uma diferença, às vezes, da região N comum a alguns outros coronavírus. Então, nós temos um segundo kit que trabalha com a região nCoV1, N1 e N2, em que a gente vai observar outras regiões N do vírus e como a gente consegue, com essas 5 regiões definidas, então, aqueles casos indeterminados ficam praticamente restritos a quem só tem uma região identificada em 5. E geralmente essa região é a região que tem em comum com os beta-coronavírus ali envolvidos. Então, acho que essa que é a resposta, não sei se a Aline estava falando. Outra coisa que a gente optou também por esse kit é a questão da estabilidade e ele ser liofilizado, ou seja, em tempos de transporte, então a temperatura dele é de 2 a 40 graus, você atende bem a nossa região de Goiás aqui, né? Então, isso a gente fica muito tranquilo, porque senão a gente ia ter que trabalhar com estocagem a ultrafrio, ou seja, menos 80, isso também foi um diferencial. Então, a gente está trabalhando com essas regiões, a plataforma multiplex, ou seja, eu consigo fazer 94 amostras numa única placa, salvando aí controle positivo e negativo, e isso a gente consegue, então, fazer aí 8, 10 placas, 15 placas em um dia, com um grupo aí envolvido em torno de 21 profissionais. Não, excelente, doutor. Até complementando aqui com a pergunta do Nigel, ele levantou, né, essa questão, primeiramente, quais eram os kits e regiões validadas, e ele também questiona como pode ser feita a escolha do melhor equipamento a ser adquirido, e em função da rotina, né, quantidade de pacientes, ou em função da rapidez da técnica.
Muito boa pergunta, Nigel. É o seguinte, esse é o melhor equipamento é o que tem, tá, Nigel? Então, assim, nós estamos vivendo num momento que é o que tem para hoje, tá? Então, a gente começou com o 7300, ele tem uma configuração um pouquinho meio enjoada, em termos de você entrar os dados, mas depois a gente fez interfaceamento e isso facilitou muito. E a gente, realmente, assim, um equipamento parrudo que aguenta você modificar até de lugar, sem ter muita frescura, ou seja, você não precisa, que nem o 7300, você fazer cuidado com os alinhamentos, a gente está utilizando o QuantStudio, tá? Então, realmente tem respondido, eles estão trabalhando 24/7, sem reclamar, sem dar problemas, muito fácil, a gente faz um programa. Você está me ouvindo, Aline? Sim, fica à vontade, pode seguir. Deu uma sumida aqui da tela aqui. Então, a gente trabalha com programas extremamente fácil de poder abordar o diagnóstico, ou seja, algumas mexidas ali você já consegue cravar o kit, né? Como vocês viram naquela curva que eu desenhei, foi a curva real, né? Então, a gente não tem dúvidas, raramente você vai ter amostras, e quando você faz a correlação clínica, elas vão ser justificadas ali com CT muito alto, CT de 38, 39, né? Então a gente trabalha sempre com CT de 18 até 38, tendo casos que vai estar com CT de 12, ele já está aparecendo, e acima de 38, ou no final ali 37, geralmente quando a gente vai para o segundo kit, ela é negativa, essa amostra, e tem correlação clínica numa fase inicial ou final da doença. Amostras muito positivas, né? Isso, muito aparecendo. E, doutor, são kits, né, qualitativos até então, que você tem trabalhado, certo? É um kit qualitativo, mas quem tem conhecimento técnico, ele é quase que eu vou dizer um semi-quantitativo, mas não é de interesse no momento. A gente tem alguns trabalhos já mostrando em termos da importância da carga viral e a gravidade da doença, mas no momento da decisão é de diagnóstico, não é de avaliação de carga. Mas se a gente for pensar em ciclo e quanto que cada ciclo poderia estar ampliando, né? Então eu posso começar de 10 a -3, a cada 3 meio ciclo para trás, eu vou fazendo essa quantificação até achar quanto que foi de carga esperada dentro daquela reação, saindo aí então de 0 a 1 milhão, 10 milhões de cópias aí em reação. Interessante, né? É possível ter uma ideia de quanto compositiva é essa amostra, né? Então, doutor, também a nossa participante, Maria Tereza, ela pergunta se já foi avaliado o SARS-CoV-2 na saliva, e se sim, qual a sensibilidade? A gente tem na literatura, já traz esse diagnóstico, a gente já realizou, já validou, só que a clientela, ainda pela divulgação, por uma série de detalhes, a OMS, ao CDC e tal, ele classifica como o diagnóstico pelo menos um swab para fazer absorção nas duas na nasofaringe, através dos dois caminhos, na narina esquerda e direita, ou, né, a orofaringe, quando se tratar de swabs, né? Então, na saliva a gente já fez, né? Já fez com gargarejo mesmo, com gargarejo forçado, representa, ou seja, a carga, para vocês terem uma ideia, assim, a carga viral mostrado aí na literatura de 6 × 10 a menos, 6 × 10 a 8 de vírus, né, por swab. Então, é muito vírus. E a gente então não tem muito erro, tá? Quando normalmente não é sensibilidade. O que é que leva os problemas à amostra? É a coleta, ou seja, quando a pessoa, em vez de nasofaringe, ele coleta a aba do nariz, é diferente, tá? Ou se não, ela foi acondicionada erroneamente, ou seja, ela ficou 4 ou 5 dias, né? Ou seja, nos primeiros 2 finais de semana era muito visível. Vocês trabalham até que hora? Não, a gente trabalha direto. Vocês vão abrir dia de sábado?
A gente, inclusive, dia de sábado a gente abre. Vocês abrem dia de domingo? Tá? Dia das Mães? Também, né? Não tem... Todo mundo aqui está envolvido. Então, isso, o acondicionamento da amostra é muito importante, mas quando você trabalha com essa amostra praticamente fresca, a gente nunca trabalhou com congelada, que a não ser para validação de testes, né? E a gente trabalhou tanto com salina a 0,85, 0,9, refrigerada e transporte refrigerado, e também com um meio de transporte viral também, que a gente já trabalhou também, funciona plenamente. E quando a gente fez com gargarejo, mesma coisa, mesmo desenho de curvas, sem diferença. Nossa, muito interessante, né? E como o doutor mencionou, com certeza o armazenamento de amostra e a coleta é essencial, né, para bons resultados. Doutor Fernando, outra pergunta da Giane, do LIG da UEM, em relação à percentagem de falsos negativos, vocês teriam? Não, assim, a gente não tem esse percentual, a gente, inclusive, para validação, isso não é utilizado, tá? Só, a validação utiliza só positiva, né? A amostra positiva. Quando você vai mandar para o LACEN, você não manda a amostra negativa, é só a amostra positiva. Por quê? Porque isso é uma pergunta interessante, Anne. Porque você não... Alguns vão ter reclamantes, tá? Às vezes, quando você dá um resultado que não satisfaz ao cliente, vamos dizer assim, ontem teve uma pessoa do interior, numa cidade de um município de 3 mil habitantes, que disse ter realizado um teste na cidade dela e que deu positivo e o nosso era negativo, tá? Então, aí que teste é esse? É um teste sorológico, tá? Ou seja, tem a sensibilidade e a baixa especificidade do teste sorológico esperado. Então, o diagnóstico tardio da doença, ou seja, então, daria positivo lá e negativo aqui, esperado, isso já é esperado. E é bem esclarecido, a gente tem que deixar bem esclarecido isso, ou seja, amostras de PCR você compara somente dentro da mesma amostra. Então, para isso, a gente tem que deixar uma amostra, ou alíquotas dessa amostra, armazenada no freezer ultrafrio, tá? Para uma contraprova, se alguém quiser fazer, e até mesmo para você encaminhar ao LACEN para o Banco Brasileiro de Vírus aí, que eles possam talvez querer sequenciar, alguma coisa assim. Então, essas amostras são colocadas. Então, você só pode conferir uma amostra, se dizer que ela é falso positiva ou falso negativa, se você fizer a comparação entre dentro da mesma amostra. Lembrando que o VPP, o valor preditivo positivo, é muito alto no PCR, em praticamente 100%. Então, ela não se comportaria como falso negativo em outros kits. O que a gente observa quando a gente está trabalhando os dois kits é que, às vezes, você tem um gene amplificado, um gene mais comum, e que a gente precisa ir para um segundo teste. Quando isso acontece, geralmente é CT muito alto, CT ali de 36 para cima. Então, mais 2 ciclos, ele era considerado negativo mesmo. O caso que foi, deve talvez ter ali menos de 10 casos que chegaram a ser considerados positivos, mas é um positivo com um CT muito elevado. Não, excelente, doutor. Também temos mais uma pergunta do Nigel. Como o senhor vê a implantação de um setor de biomol, inicialmente somente com Covid-19, né? Estas negociações iniciais tão desgastantes, será um gasto desnecessário para o futuro? Um elefante branco? Visto este laboratório ser de análises clínicas? Boa pergunta, né? Assim, bom, vamos dois lados. Para o país primeiro, né? Para o país, acho que assim, a gente, frente a essa onda que a gente não tem a dimensão dela e nem quantas serão, a gente poderia impressionar com esse volume, né? Mas tudo está levando a crer que agora que nós estamos chegando nessa primeira onda realmente de contaminação ainda, né? Alguns estados como Amazonas, o Ceará, Pernambuco, por exemplo, já vi, eles tiveram mais precocemente essa infecção. Então, não tem jeito de mencionar. Todos os dias o pessoal pergunta, e aí, ainda vale a pena? Ainda vale a pena?
Eu falo assim, a gente não chegou nem no início ainda direito disso, dessa capacidade de transmissão. Pensar que a gente está desenhando alguma coisa por 4 meses, a gente não está desenhando alguma coisa para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, estou fazendo um desenho aí de 4 meses. Toda essa estrutura a gente já tem, já existe aqui. Então, a gente vê que tem vários colegas aqui, por exemplo, da compatibilidade, né? A gente já tem isso praticamente. Então, o que a gente está tendo que investir, geralmente a nível de comodatos, de aluguéis e tudo, em um único equipamento quando você não tem. Os demais equipamentos são todos já existentes dentro da nossa estrutura. Então, saber o que vai ser, eu não sei. Em questão a futuras, logicamente vai melhorar muita coisa. A gente vê, pode ter certeza que vai surgir esses painéis respiratórios, já incluído o SARS-CoV-2 também, né, que é esse vírus. Isso vai acontecer sem dúvida, né? Então, mas essa capacidade, esse jeito de trabalhar, ele vai ficar, né? E você vai de novos desafios. Então, assim, se você me perguntar, tudo isso aconteceu em quanto tempo? 1 semana. Então, é muito tempo? Talvez desgastante, sim. Mas é muito tempo? Não, acho que não. Mas, assim, você tem que ter perseverança. Realmente, você tem que bater a porta do pessoal. Tá? Isso acontece. E lembrando que, até reforçando um pouco da sorologia, né? Os COVs aí já tem a literatura já que a gente tem de experiência, o que a gente poderia aprender já com os COVs, o SARS-CoV e o MERS-CoV, né? Vamos dizer assim, os coronavírus, é que essa imunidade ela desce, tá? Essa imunidade desce e com meses, 1, 2 anos ela desce. A gente não sabe então se ela é sustentável ou não. E depois, alguns aí, em uma outra fase, a gente pode discutir um pouquinho cientificamente nessa parte aí, que a resposta à vacina, até agora testada, quando a gente trabalha com vírus completo ou atenuado, ela está direcionando a uma resposta TH2, ou seja, de hipersensibilidade. Então, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa vacina. Nossa geração teve 2 oportunidades de vivenciar novas doenças, tá? A AIDS na década de 80 e agora essa pandemia também na década, agora em 2020. Então, acho que a gente tem muito a aprender, ou seja, é um trabalho a cada 1h30 publicado. É uma doença que mexe com o sistema imune. Eu acho que ela vai ficar por um tempinho aqui com a gente, tá? Sim, né, doutor? E também é interessante mencionar que é uma oportunidade para os laboratórios mesmo fazer essa implantação de biologia molecular, visto que existem diversos ensaios para detecção de outras doenças. Então, com certeza, quem está iniciando aí o processo agora terá muita oportunidade de mercado futura também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa experiência alcançada serve para todos os outros vírus em si, né, que a gente trabalha, desde o imunodeprimido, seja questão de saúde pública, com os painéis virais, sem dúvida nenhuma, é um ganho para o laboratório, uma expertise que a gente vai desenvolver, está desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que é o caminho, sim. Temos aqui a pergunta da Patrícia. Se o segundo kit ele seria confirmatório com pontos com curva de 5 pontos? Não tem curva de 5 pontos. Ou seja, são outras regiões pesquisadas que ele corrobora, né, com o diagnóstico primeiro, e eu posso, aqui, por exemplo, vamos dizer o que eu tenho realizado. Você torna-se amigo de todos aqui, né, dessa parte médica, já pela região. Então, dá lá, sei lá, 10 horas da manhã, alguém fala, pelo amor de Deus, faça o meu exame aqui. Então, eu deixo aquela placa onde está rodando os 96, tudo tranquilo ali, e lanço mão desse segundo kit. Eu já tenho, às vezes, amostras acumuladas que estão com curva alta ou que estão bem próximo para, vamos dizer assim, que necessitar para você tirar esse indeterminado, né? E aí eu jogo em outra região do vírus, também conservado, e aí geralmente essas amostras então, de emergência, vamos dizer assim, elas também já entram nesse kit.
E a curva bem positiva, ela não, ou seja, você tem certeza que os seus controles funcionaram, você tem certeza que o controle interno da amostra funcionou, e as regiões foram amplificadas dentro da definição de interpretação, ele é o kit primeiro, ou seja, é o diagnóstico primeiro. Então, a gente já tem como se fosse uma harmonização entre os kits, né? Então, a gente já tem isso validado entre os dois kits, tanto um como o outro. Vai ter um que vai dar uma região que vai ficar pendente, eu jogo no outro e vice-versa. Com certeza, eles se complementam, né, doutor? Esses kits... Complementa a segurança. Exato. Esses kits com pontos de curva já seriam mais direcionados para os quantitativos, né? Como a gente está trabalhando com qualitativos, fazendo esse comparativo e verificando diferentes sequências, a gente já consegue ter um resultado mais seguro. Também, doutor, nós temos aqui a pergunta do Rodrigo Gonçalves, em relação ao kit XGen COVID-19, se ele foi testado em outros materiais, além de swab de nasofaringe e orofaringe. Desculpe aqui, Aline, eu fiquei prestando atenção aqui na pergunta, desculpe. Além do suave nasofaringe, orofaringe e outros materiais? Isso, o kit XGen da Mobius, né? Ele foi testado em outros materiais. Todos. Aqui, assim, só sangue que não. A viremia a gente não fez a avaliação. Fezes tem um tratamento apropriado, né? Mas assim, a gente teve poucas amostras, né? E o foco realmente é com trato aéreo superior, trato aéreo inferior, seja por orofaringe, nasofaringe e o lavado, né? Ou aspirado, que são os utilizados. Aí, já aproveitando aqui também essa questão que eu vi aqui mais embaixo, a questão do swab de rayon, é um swab que a gente está tendo dificuldade, né, de encontrar. A curto prazo, a gente tem que fazer estoque, né? Como o Nigel falou ali, ou seja, qual que é o melhor, é o que tiver, né? A gente já chegou a usar aqui swab de rayon com haste metálica, né? Não deve ser usado de madeira, né? Não deve ser utilizado swab de algodão pela permeabilidade dele, ou seja, de poliéster e coplama, então também pode ser utilizado. Então, essas são swabs que permitem a liberação do vírus, tá? Então, só adiantando aqui também do protocolo, que está na outra pergunta ali da Amanda, né? É a questão que se pode excluir o resultado indeterminado. Sim, ele vem confirmar se aquele indeterminado era um positivo, ou eu não uma vez presente o vírus, fragmentos do vírus, eu não excluo mais, tá? Eu não dou como negativo. Mesmo seja uma coisa... O SARS-CoV-1, vamos dizer assim, e o MERS-CoV, ele não... Aparentemente, eu acho que eu nunca vi assim, a história de dromedários ou alguma coisa aqui na região, e nem a questão chinesa aqui. Até então, a gente não tem detecção local sustentada aqui na região. Então, eu fico sempre um pé atrás, ou seja, essa região compartilhada com o vírus sozinho, eu prefiro deixar indeterminado, tá? Porque, considerando que o único vírus que está passeando por aqui recém-chegado é o SARS-CoV-2, tá? Então, essa é só colocação, aproveitando ali, que eu já vi essa pergunta aqui, complementando no passado aí. Então, nós vamos para a nossa última pergunta, doutor. Por que a dificuldade de se encontrar kits de extração de RNA? Essa é bem interessante também, né? Porque esse momento pegou todo mundo de surpresa. Até os fabricantes. Exato, até os fabricantes. RNA, quem trabalha com isso, né, sabe que tem uma certa dificuldade, o artesanal é muito complicado, né? Pensar em cloroformo, em trisol, ou seja, até a aquisição disso é difícil. Era um material que era pouco utilizado, e há uma tendência em abandonar, inclusive, né? A gente sabe que alguns protocolos, alguns kits comerciais também já estão realizando a amostra já bruta, né? Ou seja, eu já coloco para amplificação um pré-tratamento da amostra e já faz a aplicação. Por exemplo, quem conhece a HPV, do kit aí que a gente já tem já de vocês aí,
Então, aqui já não tem mais que fazer extração. Então, há uma tendência, né, devido à dificuldade, então, e a pouca saída desses kits. O sistema de automação, a maioria são sistemas de automação muito pequenos, né, ou quando ele fazia, ou ele também contempla ou compartilha com o DNA, alguns existentes no mercado poderia ajudar. O custo ainda é elevado, extremamente elevado, tanto do equipamento quanto do kit para investimento em alta escala, né? Nós estamos falando aí de 30 milhões de testes no país, 50 milhões de testes, a gente não sabe qual que é o número de testes ideal. Por exemplo, aqui na experiência, né, cada local desse fazendo 300, 400 testes por dia dos grandes municípios. Então, a gente não tinha essa experiência. E o volume assim, de lixo é um negócio enorme, né? Então, a gente... estoque, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o estoque é muito grande, o estoque de suave, né? A gente tem que trabalhar com suave aqui na ordem de grandeza de 50 mil, 100 mil, o espaço físico, né? Assim, o auditório aqui do laboratório ficou tomado, né? O Ricardo, que já conhece, já sabe que o almoxerifado está no lugar. Não, mas são adaptações necessárias, né? E a logística, né? A logística que não está ajudando, né? Então, todos esses produtos são produzidos externamente, né? Alguns aqui começando nacionalmente, mas com a limitação de produção. Então, esses são pontos que a gente vê como dificuldade de aquisição mas também como outros itens que a gente está vendo de máscara e EPIs e tudo mais. Então, com certeza, doutora, a gente agradece imensamente, então, a sua participação, contribuição, né, com todo esse case. Então, muito, muito obrigada. Agradecemos também a participação de todos e fiquem à vontade para enviar mais perguntas, dúvidas. A gente pode estar dando esse retorno através do próprio site da Mobius. Nós vamos passar aqui também no chat o site, o endereço de contato, que vocês podem estarem enviando outras dúvidas. E agradeço imensamente, doutor. Aproveito, agradecer, né, pela confiança, né, mais uma vez, né, de estar expondo aí o material de vocês, a nossa experiência também. Deixar aqui só para curiosidade, o pessoal que para ver a linha de trabalho quando é uma extração manual, tá? Vamos colocar um vídeo aí de finalização, né, Aline, para o pessoal ter uma noção aí. E mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Aqueles que conhecem já pode, se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Sabe que eu sou sempre bem disponível, tá? Aqueles que não conhecem pode utilizar a rede de vocês para fazer esse contato também. Obrigado. Exatamente, muito obrigada, doutor. Então, como foi mencionado, nós também disponibilizaremos um link para acesso ao vídeo, para quem tiver interesse de assisti-lo depois. E ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, é um prazer, foi um prazer recebê-los e boa noite.